Olá, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde ao 3P. Eu sou a Roberta Garcia e este é o Papo de Preta Progressista, que hoje vai conversar sobre moda e ancestralidade. Quem vem aí é o Di Moraes, o primeiro quilombola a apresentar a sua coleção no continente africano. Fica aí que o 3P começa agora. De Moraes, seja muito bem-vindo ao Papo de Preta Progressista. É um prazer receber você aqui. Obrigado, o prazer é todo meu, Roberta, obrigado. Eu confesso que eu estou muito animada para o nosso papo, porque eu sou uma pessoa muito ligada na moda, mas na moda como atitude, na moda como linguagem, às vezes mesmo sem precisar eu abrir a boca, já tem uma mensagem ali, né? Sim, eu acredito nisso. Eu acredito, sobretudo, que moda é sobre história. E se é sobre história, necessariamente a gente não precisa dizer nada, a gente só precisa estar, sabe? A gente precisa só se conectar com o outro simplesmente só pela imagem, sem precisar dizer nada. Então, se a gente passa essa mensagem através de fios, através dessa roupa, pronto. Estamos no caminho certo, sabe? Eu acho que moda é basicamente sobre história, sobre contar histórias. E nesse contar histórias, a gente se conecta com outras histórias que se conversam e que se sente acolhido com elas, sabe? Muito bom. Di, eu estou muito feliz em receber você aqui, porque você tem um marcador muito importante, que deve ter um significado muito especial, não só para você, mas para todo mundo que te segue e que entende o valor e o que representa a ancestralidade. Porque a ancestralidade não é sobre passado, a ancestralidade é sobre presente. Uhum. Você foi o primeiro quilombola a apresentar uma coleção na África, em Moçambique. Quando que isso aconteceu? Como é que foi isso, hein? Eu sou choroso. Aconteceu agora em setembro, né? Aconteceu em Moçambique, dentro da plataforma Pense África. E esse convite surgiu quando o Levi King ele assistiu o meu desfile, meu primeiro desfile solo aqui no Brasil, na plataforma Brasil Eco Fashion Week. E aí eu peguei e fiz meu primeiro desfile falando sobre o quilombo de onde eu venho, sabe? Eu acredito sempre que se que as histórias sejam contadas a partir do nosso próprio ponto de vista. E se alguém precisava falar de quilombo, que se alguém fosse eu. Então, eu falei no meu primeiro desfile, minha primeira coleção, sobre o Quilombo do Barro Preto, que é o lugar de onde eu venho, onde eu sou filho, onde eu sou remanescente. E nada melhor do que, num primeiro desfile, você falar: olha, eu sou daqui, esse é o lugar de onde eu vim, e esse sou eu. E eu quis apresentar na minha primeira coleção, falar sobre o Quilombo do Barro Preto, mas também falar sobre minha avó, a minha ancestral viva, porque eu acredito que as homenagens elas precisam ser feitas em vida. Então, e também é sobre legado. Aí, a partir daí, Levi assistiu o meu desfile e me convidou para estar em África. Gente, mas eu não tinha noção que eu seria o primeiro quilombola em África, apresentando a coleção. Depois que eu vim, gente, eu sou o primeiro. E, É, e a gente ainda tá nesse lugar aí em muitas áreas, né? sim, Mas estamos chegando e ocupando. Isso que é mais importante. isso é importante. E para mim foi muito significativo estar em África, ser o primeiro, porque assim como na minha família também, eu sou o primeiro a fazer moda, eu sou o primeiro a costurar. Não é que eu aprendi com minha avó, não é que eu aprendi com a minha mãe, a vida me ensinou. Tipo, a gente sempre aprende nesse lugar de resistir e de existir, né? Da gente continuar existindo nessa sociedade que tanto nos invisibilizam, que tanto faz questão de não ver a gente, não nos enxergar. E a moda e a arte, para mim, chegou nesse lugar.
sabe. Tinham, tipo, minha mãe não costurava, minha avó não costura, então, tipo, eu sou o primeiro até na minha família, a estar ocupando esses espaços hoje, sabe. E eu colocar minha avó de 80 anos sentada na passarela assistindo, para mim foi muito significativo, porque foi também pregar e dizer para ela: "Olha, eu sou o seu legado, eu sou", sabe, "eu sou parte do seu legado e, tipo, eu sou fruto de todo o sofrimento e de todas as vezes que você ia pedir esmolas, ia pedir esmolas mesmo, sabe, Roberta, de você bater na porta dos outros e pedir migalhas, porque precisava dessas poucas migalhas para sustentar seus filhos e seus netos durante a semana, era isso que minha avó fazia. Então, apresentar a história dela em uma passarela, para mim foi muito importante, porque é dizer: "Olha, tudo que a senhora fez por mim, por meus irmãos, está aqui, o resultado". É como Carol Barreto fala, a gente precisa transformar a nossa dor em beleza, porque quando a gente consegue transformar a dor em beleza, a gente devolve à ancestralidade o resultado dessa luta. E falar da minha avó foi muito potente, e tê-la sentado na primeira fila de uma passarela, de um evento de moda, para mim foi mais significativo ainda, é mostrar que nós conseguimos estar e ocupar todos esses lugares, independente da idade, independente de classe social, independente de que lugar desse Brasilzão você vive. Quero abordar vários assuntos que você trouxe aqui. Obviamente que eu estou muito tocada pela sua avó, mas queria entender que lugar especial foi esse quando você apresenta uma coleção que volta às nossas origens, que volta ao nosso berço. É diferente apresentar uma coleção em África, aos olhares, né, dos próprios africanos, vendo uma coleção de um Um brasileiro. brasileiro. Para mim, deixa eu falar isso para você. Eu fui convidado para estar no Milão Eco Fashion Week no mesmo tempo que eu fui convidado para ir em África. E ali não existia dúvida. Quer dizer, nunca existiu dúvida de quem eu sou, de que povo eu estou representando e quem eu estou levando comigo. Então, para mim, faria todo sentido estar primeiro em África, porque é sobre retorno, sabe? E claro, é importante estar no Brasil, apresentando no Brasil Eco Fashion Week, apresentando no São Paulo Fashion Week, na Casa de Criadores, mas estar apresentando em África tipo, a gente não precisa de validação de ninguém. A gente não precisa, mas a gente tem essa coisa de precisar ser validado, né, Roberto? Parece que precisa. Então, pronto, se precisa, eu tive a minha maior validação. Eu fui validado por um povo que a minha arte é sobre povo preto, sobre África, sobre o lugar de onde viemos. E para mim foi muito impactante. Muitas vezes algumas pessoas viravam para mim e falavam: "Di, a sua arte, a sua moda é mais nossa do que você imagina". Não tem validade, não tem, sabe? Claro que é importante os meios brasileiros falarem sobre, mas, gente, essa é a maior validação. Eu falo de um território, de um lugar onde nossos ancestrais vieram e, de repente, aqueles que estão lá verem a arte falar e agradecerem e falarem: "Isso é mais nosso do que você imagina", e agradecerem mesmo. Gente, foi uma sensação maravilhosa e a sensação que eu estou no caminho certo. Muito bom. Você me lembrou uma viagem que eu fiz à África, em Joanesburgo, na África do Sul, e eu fiquei muito tocada. Foi minha primeira vez no continente, por 2 motivos principais, assim. Quando eu cheguei e pisei naquela terra, eu sabia que eu fazia parte daquele lugar. Foi uma sensação muito diferente que eu tive de qualquer outro lugar que eu passei. Ponto 2, todo mundo me chamando de irmã. Ai, gente, isso é Cista, maravilhoso. Cista. Parece que você conhece a pessoa, que você se conhecem há tempos. É, e aí eu assim: "Cista", e eu falei: "Eu tô em casa".
eu estou de verdade em casa. É um reconhecimento, um ímã muito natural que acontece de Sim. agora, o mais legal de tudo foi ouvir dos meus irmãos africanos a seguinte frase: "É muito bom ver os brasileiros retornando à nossa casa". Ai, gente, é maravilhoso a gente ouvir isso. E eu ouvi. Eu eu fico muito tocada, porque isso representa muito. Representa a oportunidade de voltar para nossa casa. São poucas pessoas que conseguem fazer uma viagem à África, então já me senti uma pessoa muito privilegiada de voltar. Um agradecimento pelo retorno muito inesperado, no sentido de que a gente fortalece a nossa comunidade voltando para o continente africano, sem perceber, sem perceber. Essa conexão, que assim, para mim foi o mais mágico que eu senti, se eu for comparar com qualquer viagem que eu tenha feito. Assim, Sim. é muito ancestral, é muito terra, é muito energia, assim, é uma coisa E de eu louco. eu sou muito feliz por ter feito essa escolha de estar primeiro em África. Tipo, eu, quanto marca, foi o primeiro continente que eu fui, Ah, legal. quanto marca, sabe. Então, para mim foi muito potente, e eu só pude estar lá, não sei se você sabe, Roberto, mas só pude estar lá porque pessoas acreditam no meu trabalho. Então eu fiz uma vaquinha, porque até isso é negado para a gente, os acessos são negados para a gente de várias formas, e até mesmo através do apoio. Quando não nos apoiam quanto artista, quanto pensadores, quanto criadores, eles estão aí perpetuando que os acessos não são para a gente, sabe? Então, quantos designs precisam desse acesso, precisa sabe, dessas oportunidades. E eu sou muito feliz porque eu pude estar em África, porque eu fiz uma vaquinha, e todos aqueles que acreditam no meu trabalho, na de Moraes, e vê o quanto a de Moraes tipo, representa, somaram comigo e fizeram possível essa minha ida à África, sabe? Então, isso aí, além de ir para a África e falar sobre o Quilombo do Barro Preto em África, a gente ainda houve aí uma questão de aquilombamento. Então, não fui só falei só sobre o quilombo, mas houve um aquilombamento na atitude, no gesto das pessoas. E eu sou, logo no início que eu fiz a vaquinha para estar em África, eu me senti, gente, eu faço ou não faço, porque me tocava nesse lugar que eu já vim, já vim dele, sabe? Que é do lugar do pedinte, do pedir, do mendigar mesmo. Então, para mim, fazer a vaquinha tocava nesse lugar e tipo: "Ai gente, será que eu consigo?". E eu consegui, mas eu sou muito feliz porque eu consegui entender que existe o Ubuntu, existe o aquilombamento, existe o nós por nós, existe o eu sou porque nós somos. Somos. Eu sou muito feliz, porque eu pude perceber também quem faz parte do meu quilombo e quem eu posso chamar de irmão. Sim. Queria conversar um pouco sobre moda no dia a dia também. A gente tem uma mulherada que curte muito o 3P, a gente tem os meninos também aqui que nos acompanham, mas eu queria falar sobre a nossa estética, a nossa estética que por muito tempo ela foi colocada como de quarta classe, como uma estética sem um estilo próprio, sem uma identidade, como uma estética marginal, como uma estética não condizente aos padrões da elite dominante. Só que mesmo assim, a gente pode dizer que hoje em dia há um orgulho dessa estética marginalizada.
A gente se sente empoderada quando a gente carrega a nossa ancestralidade, ou no nosso cabelo, na nossa roupa, no nosso vestir, no nosso jeito de falar. A que se deve essa mudança do nosso olhar em relação à nossa cultura, hein? Eu acho que a gente está começando a se olhar, a gente está começando a se ver, a se, sobretudo, se valorizar, sabe? Então, quando você se olha no espelho e você sabe que, sabe, pronto, eu sou isso aqui, eu sou esse ser lindo. Gente, ninguém vai dizer o menos, menos que a gente disso. Mas é importante ressaltar que a mesma moda que é marginalizada, ou que era marginalizada, é a mesma moda hoje que tem essa coisa da apropriação. Tipo, ela é marginalizada a partir do momento que é feita pela periferia, por classe, né, por uma comunidade que está ali na base da pirâmide. Só é marginalizada quando são feitas por elas. Mas a partir do momento que usam nossas estéticas para estar grandes marcas fazendo, deixa de ser marginalizado. Você acha que há uma preocupação em resgatar essa estética? Ou a gente está falando meramente de um capitalismo que quer vender os seus produtos para 56% da população, que somos nós, Eu os acredito que quando negros? são pessoas pretas fazendo, de fato, há essa, como é que se diz? Esse sentimento de pertencimento. Eu Tá. posso estar errado tipo, por favor, não me cancelem ou algo do tipo. Mas quando são pessoas pretas, empreendedores pretos fazendo, sim, existe um pertencimento, existe um rolê aí de fortalecimento de coletivo, porque a gente sabe que é sobretudo nossa estética, é sobre resistência, é sobre luta, sabe? Hoje é sobre essa aceitação que muito nos foi negado porque dizia que a gente era feio. Hoje a gente sabe o quanto a gente é bonito. Quando é feito por preto, acho que é um rolê diferente. Eu acho que o rolê começa a mudar, começa a ser capitalista quando quem é que está fazendo? Boa. Quem faz? Porque, por favor, me perdoem, ou não, não preciso me perdoar também, mas quando não são pessoas pretas que estão fazendo arte de preto, para mim é um mero capitalismo, sabe? É uma mera apropriação cultural quando não se retorna, não se tem deixado algo para aquela comunidade, para aquele grupo. Faz sentido. Porque senão você está se apropriando de uma cultura que não é bem sua. Há casos em que pessoas brancas vivem na nossa cultura, dentro da nossa cultura. Mas não Sim, é sobre essas pessoas que a gente está falando aqui, uhum, certo? certo. Como se fosse você, que não tem nada a ver com a cultura japonesa, resolvesse fazer uma coleção do nada, falando sobre a ancestralidade japonesa, talvez. O que eu Não? sei sobre, gente, sabe? Então, tipo, não compete a mim falar sobre a cultura japonesa. Eu vou falar sobre o que eu vivo, sobre o que para mim faz sentido, o que é parte da minha vivência. É como eu falo, moda é sobre história. E as histórias elas precisam ser contadas de forma verdadeira, sabe? Então, tipo, se é feita por gente preta, por gente da comunidade, sabe? Então, aí sim é um pertencimento, é um símbolo de resistência, é um símbolo de empoderamento, sim, porque se diziam que a gente era feio, a gente agora pode pegar, se olhar no espelho e falar: não, eu sou lindo, e isso refletir naquela menininha, naquele menino ali, sabe? Tipo, que muitas vezes não se viam, né, nessa beleza, mas de repente, quando a gente começa a se ver, esse outro está vendo, também se reflete nele, sabe? Eu acho que isso é importante. Mas, sobretudo, a gente entender quem está fazendo. Eu acho que é importante hoje a gente saber quem faz. Quem Boa. está fazendo essa moda de preto?
se questionar em qualquer situação. Acho que é muito sobre a luta antirracista é uma luta de questionamentos Sim, e sim, ação. sim. Eu acho que é importante. A gente tem vários amigos antirracistas e que bom que a gente tem eles, porque a gente sabe que muitas vezes eles que nos fortalecem mesmo, sabe? Mas é importante também nossos amigos antirracistas eles saberem quem está fazendo, ou buscar saber quem é que faz, qual é a história por trás. Até porque moda é sobre história, existe uma história por trás de uma coleção, existe uma história por trás do design, sabe? Tipo, existe um porquê, sabe, de determinadas marcas existirem. Então a gente precisa buscar o porquê do que eu, por que eu estou vestindo essa peça, o que essa peça traz, qual é a história dela. Sim. De o que é se vestir bem? Se vestir bem. Gente, o que é se vestir bem? É Hum, eu olhar e me sentir, tipo, pleno. pleno, literalmente sem culpa. Se vestir bem é você se sentir pleno, se sentir que você não deve, e nem precisa de validação de ninguém. Acho que se vestir bem é você externar o seu verdadeiro eu. Vestir bem é ter a ver com grana, com poder N- aquisitivo? Não, não. A gente se veste bem com tão pouco, gente. Nem precisa ter muita grana para se. Na verdade, não precisa ter grana para se vestir bem. Né? Em comunidades, favelas, quilombos. Gente, tem tanta lojinha que você. Gente, é só ter um mínimo de senso. Ponto. Se a gente teve ali, ai, isso me cabe, isso fica legal, acho que essa minha paleta. Eu acho que é você mesmo que se sentir, sabe? E não precisa ter grana, não, gente. Existem códigos errados? Por exemplo, estampa com estampa, cores proibidas, combinações surreais. Você pode Existe tudo, é regra sobre para você. moda? Não, não, eu acredito que não existe, é sobre você. A moda é você, eu sou moda, você é a moda. Eu acho que por muito tempo a moda era dita por alguém. Hoje a moda é você quem faz, porque ela é sobre você. Você veste aquilo que te sente bem, que te representa e que te enaltece. Não existe código. Gente, se eu quiser colocar. Vou sim. Se eu quiser sair com melancia na cabeça, vou sair, porque hoje eu estou muito melancia, estou muito verde por fora, mas quem me acessar, gente, eu vou estar super doce. Boa. Eu tô rindo, mas um pensamento que me passou aqui sobre o vestir é que muitas pessoas aprendem em casa, principalmente pessoas negras, que elas precisam andar bem vestidas, para que elas não sejam, talvez, paradas na rua, para que elas não sejam, talvez, perseguidas num supermercado. Sim, sim. É, Isso demonstra o peso que tem essa aparência, essa linguagem sim, não sim. falada do vestir, né, de Tipo, a gente pode vestir tudo que a gente queira, enfim. Mas é isso, a gente vive em uma sociedade que é racista. A gente vive em uma sociedade que você é, é visto pelo que você está vestindo, sabe? A primeira imagem que as pessoas guardam é a visual, sabe? Tipo, se você tá bem vestido, pronto, vão lhe tratar super bem. Se você não tá, você nem vai acessar aquele espaço. Então, ainda que a gente pegue e fala que a gente pode vestir tudo, mas nós pretos ainda precisamos ter esse cuidado. Os nossos pais sempre disseram isso pra gente, né? Tipo, enfim, a gente tem que estar bem vestido, mas o que é o bem vestido? É estar, no mínimo, apresentável, gente. Que, infelizmente, a gente é visto pelo que a gente está apresentando ali. infelizmente. É tenso.
É É tenso a esse gente falar de rótulo. moda nesse lugar de: "Ai, você pode tudo", mas a gente vive uma sociedade racista que, infelizmente, você é visto pelo que você está vestindo e a forma com que você veste. É meio doido isso, né. É. A gente falar do livre-arbítrio das pessoas usarem o que quiserem, mas a gente também não pode esquecer da sociedade que vivemos. E a gente tem uma gama muito grande de produtos na indústria da moda. Só que quando a gente fala em ancestralidade, o que que a gente quer dizer em relação a essa moda? A gente quando a gente fala em moda ancestral, a gente fala em reconhecer quem veio antes. O fazer coletivo, a artesania, é a gente olhar para trás mesmo, sabe? É entender o que faz sentido pra gente. Sobretudo essa valorização, sabe? A valorização da de roupas, de estampas que têm histórias mesmo, sabe? Eu hoje, na minha arte, eu uso muito linho. Eu amo linho, Ai, porque o linho, quando os africanos que foram escravizados, quando tinha essa euforia, então, a primeira coisa era precisava estar vestindo bem, né, um belo linho e um sapato, porque ali ele era um símbolo de: "Pronto, agora eu sou livre", né. Eu sou muito do linho, eu sou muito da palha da costa. que é palha da costa? Palha da costa é uma palha mesmo, que a Uhum. gente usa muito na religião de matriz africana pra é um elemento que remete muito ao Molu, que a gente usa para fazer nossos contreguns, que o contregun é um objeto de proteção mesmo, sabe? Eu sou muito da palha da costa, justamente por trazer essa ancestralidade do orixá, o Molu. Eu gosto muito do crochê para trazer essa artesania, sabe? Esse fazer manual, sabe? As mãos, a gente entender que tudo parte das mãos, sabe? Do fazer. Sou muito do crochê, sou muito da palha da costa, sou muito do linho. Eu sou muito de usar a cabaça, porque a cabaça é um fruto originário da África, mas tem tanto simbolismo, tanto para os africanos, quanto para nós da religião de matriz africana, porque a cabaça aí é um fruto, além de ser originário de África, tem um simbolismo muito forte para os ritos, né? Para as histórias ali de Exu, enfim, traz Exu, traz Oxum. Então eu gosto muito de trazer esse fazer ancestral, esses elementos que são ancestrais para mim, mas que também conversa com a ancestralidade que o outro também acredita. Eu acho que a moda ancestral é esse voltar mesmo, sabe? O Sankofa a gente volta. Em relação às cores, às estampas, a gente vê muito estereotipada essa moda de África, acho que principalmente em relação a estampas e cores, de como se a África fosse só isso, assim. Eu fico Gente, indignada, eu tive um choque. eu fico indignada, já Eu conto di logo. Uma das coisas que me disseram lá é que vocês brasileiros têm uma África muito imaginária. Eu não esqueci isso, gente. Porque parece que pra gente brasileiro a África se resume em estampas. É a mesma sensação que eu tenho. Não, gente. Tipo, o continente africano é imenso. E isso depende muito da região que você vai. Tem região que vai mais para estampas, tem região que não. Eu tive o prazer de ir para Moçambique, onde lá as estampas eram usadas só por senhoras, para não deixar a cultura morrer. Olha que interessante.
Então, tipo, elas usam, mas nessa coisa de não perder a origem, não perder a história deles, porque os jovens hoje não usam. Usam roupas cotidianas que nós, tipo, usam roupas colonizadas ainda, que nós usamos. Sim, Então, tipo, a gente tem essa coisa da África imaginária ainda. A gente acha que a África é estampa, e não é. Gente, se eu não era da estampa, hoje eu não sou da estampa mesmo. eu não sou quase Eu não. nada da estampa, eu vou confessar aqui. Se eu Você usar uma é? peça estampada, Não. aqui Gente, ó, sóbria. Se eu usar uma peça estampada, o resto tá tudo olha liso. eu tô todo numa. Gente, eu não. A gente se encontrou recentemente. Eu não sou a pessoa da cor, gente. Por mais que tá vindo coleção nova e eu estou colocando em estampa, mas é uma estampa que eu criei dentro da proposta que eu quero fazer, mas não uma proposta literalmente pensando em estampa africana, sabe? A Uhum, gente precisa desmistificar essa África. E quando a gente está lá, a gente começa a entender que não é só sobre, né? total. A África está tá muito além de estampa. E sobre a estética da nossa moda, da cultura black? Vou trazer aqui correntão, vou trazer tranças, vou trazer batons incríveis. Agora que temos milhões de produtos, né, para nossa maquiagem, para o nosso cabelo, enfim. Essa nossa estética preta hoje, a gente pode dizer que é uma misturinha de afro-americanos com africanos? E a gente chega no Brasil, porque a gente traz muito também, né, dos estadunidenses, dos afro-americanos, não sei. Quando eu penso nessa cultura mais pop, assim, Gente, eu misturei muito. é porque eu tô muito no rolê de, tipo, do que eu vivi, do que eu vi, Uhum. sabe? E o que eu, e eu lembro também muito do que eles me falaram lá. Tipo, Moçambique é um país que só tem 50 anos de independência. Muito recente, muito novo. Jovem. É muito novo, é muito jovem. Então, o que se perdeu já de cultura, sabe? Se perdeu muita coisa já. Então, tipo, eu fico eu fico bestificado quando vejo a galera na rua, sabe, com seus blacks maravilhosos aqui no Brasil, suas tranças maravilhosas, com seus batons super gente, eu amo. E eu tenho tipo, certeza que a galera de lá vendo isso fala: "Gente, é isso, sabe, somos nós". Tipo, eu acho que nós brasileiros, a gente é um legado lindo de África. De verdade, eu acho que a gente é um legado lindo de África, porque a gente está levando muito essa africanidade, sabe? E eu acho isso muito bacana quando a gente começa a se empoderar disso, dessa estética, ainda que afro-americana, mas se é afro-americana porque veio também de África. Então, tipo, eu fico muito feliz por a gente estar podendo usar dessa nossa africanidade de uma forma tão livre e tão liberta. E, sobretudo, sem julgamentos, muito pelo contrário, querendo até se apropriarem da nossa estética. Eu tô pensando um pouco nos meios de comunicação que a gente tem, né, da quantidade de pessoas negras que a gente vê nas telas, no jornalismo principalmente. Outro dia eu vi uma repórter com um cabelo enorme, black power, lindo. Eu já tive uma situação muito desagradável de quando eu fui ser apresentadora de um jornal, e aí na minha conversa anterior com o editor-chefe, ele chegou e falou assim: "Olha, seu cabelo tem muito volume, Roberta, a gente consegue fazer dar uma maciada, fazer".
um alisamento, porque não vai ficar bom no vídeo essa quantidade de cabelo e esse rosto pequenininho, não combina, não faz parte da estética. Isso foi em 2008, Di. Então, você pode imaginar a alegria que me dá quando eu ligo a televisão hoje em dia e vejo essa variedade de tranças de cabelos Sim. em basicamente todos os canais de televisão. A gente sabe que essa luta foi uma conquista difícil, muitas pessoas, eu não duvido que muitas pessoas chegaram a perder os seus empregos, como a gente sabe que perderam, porque Sim. tinham dreads, por exemplo, né. Então o que que eu sinto, né, que a gente de fato chega com a nossa estética de uma maneira muito legítima e que acaba impactando quem vê, no sentido de entender, não sei se positivamente ou obrigatoriamente, a variedade de culturas que a gente tem, que a gente vive e a diversidade cultural e estética do Eu nosso prefiro país. eu prefiro falar obrigatoriamente, viu, Roberta? É, Porque se a gente for ver aí, quantos pretos a gente tem? Ainda assim, somos minorias. sim, Então, tipo, temos uma quantidade aí, mas ainda é pouco, muito pouco. sabe? Ainda é pouquíssimo para o percentual de pretos que a gente tem no Brasil, sabe? Eu acho que eles não podem, enfim, não fazem mais, graças a Deus, não fazem esse terror mais, porque acho que depois das redes sociais, eles meio que se, sabe, se acovardaram. Mas se pudessem, eu acho que eles fariam. Fariam. Tipo, Talvez mude a maneira de dizer, mas o recado seja o mesmo, né. é, sabe, tipo, ah, será. Não, esse será é bem grande aí, ó, racismo. E se o meu cabelo não cabe, Aumenta o zoom da câmera que vai caber. aumenta que cabe, gato. Aumenta que cabe, porque isso aqui, ó, é tudo. Isso aqui é força, Isso aqui é isso aqui é força, isso aqui tudo é que eu tudo que a gente tenho. tem. E não vai Exatamente. ser você que vai fazer com que fique murcho. Pois é. Você falou que a moda apareceu depois, que não foi na sua família, enfim, não foi uma inspiração dentro de casa. Quando é que ela cruzou o seu caminho e você entendeu que ela seria o seu instrumento de luta, de Ela surgiu em 2012, quando eu voltei para Jequié, e eu, por ser já esse corpo LGBT, por ser esse menino preto, por ter essa pessoa já de personalidade forte, que tipo, fala mesmo. E, gente, eu comecei a frequentar a casa de uma amiga em Jequié, chamada Adila Costa, e eu comecei vendo ela costurar e aprendi. E comecei a fazer as ecobags com temas de orixás. Fiz de todos os orixás as ecobags. Depois eu comecei a perceber, gente, eu estou lutando aqui sem precisar dizer mais nada. Eu sou muito feliz por estar levantando essas bandeiras da religião de matriz africana, do quilombo, e ter esse retorno das pessoas se reconhecendo, entendendo que moda é muito mais que vestir uma roupa, mas também é sobre luta, é sobre resistência e é, sobretudo, a gente tá sempre lembrando de quem a gente é, porque a partir do momento que você faz uma roupa que remete a alguém ou algo, você tá trazendo aí a memória que não precisa ser esquecida, ou de algo que não pode ser esquecido, sabe? E para mim foi muito potente ter hoje a minha moda nesse lugar de resistência. queria saber o seu processo criativo. Como é que funciona? Onde é que você bebe? Você busca um tema, esse tema aparece, você busca um tecido, você busca uma referência? Como é que aparecem as coleções na sua cabeça, assim? A primeira, como era a primeira, eu falei sobre o barro preto, então eu fui fazer lá, a minha coleção, 90% da coleção foi feita por mulheres pretas e quilombolas, de lá do quilombo do Barro Preto. Então eu saí daqui de São Paulo, já estava, e fui para lá.
Então, se eu vou falar sobre o quilombo, eu fico buscando coisas e elementos que faça sentido para aquilo. E nessa nova coleção que eu vou fazer, eu vou falar sobre. Eu fui buscar elementos, eu sempre busco elementos que ligam ao que eu quero falar, que façam sentido e que de repente eu não precisa nem dizer sobre o que é. As pessoas olham e já falam, é fulano, é sobre X tema. Gente, acho que a melhor fonte para a gente beber é vivenciar. A gente tem que falar das coisas que a gente vivencia. E essa coleção Quilombo Barro Preto, eu falei sobre o lugar de onde eu venho, e essa próxima eu vou falar sobre o lugar onde estou. Mais um link, não esquecendo de onde eu venho. Eu acho que a melhor fonte para você beber é você vivenciar. É você trazer a sua história mesmo, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas se conectem. Você sempre pensa numa mensagem que está ali escondida ou ela acontece durante o processo? Não, eu sempre penso. Sempre. É uma Sempre, frase, uma palavra ou tipo tipo, eu sempre penso na primeira coleção, tipo, algumas coisas a gente pensa, outras coisas surgem no processo, porque é sobre isso a gente está aberto para o que acontece o durante. Porque se a gente está fechado ali, a coisa não flui, a coisa não toma uma proporção que é interessante. A minha primeira coleção, eu convidei Lina Quebrada para usar um look, e o look o original não era aquele. A ideia era outra, sabe? E quando Lina veio no ateliê para provar, para entender a minha ideia tal, ela simplesmente fala: irmão, essa cabaça não pode ficar aqui na cintura fazendo duas ancas. Eu acho que faz sentido ela estar na barriga, trazendo esse fruto de África na barriga. E depois fez sentido para mim, porque eu trouxe uma mulher trans travesti na figura ali de uma mulher grávida. E nós, LGBTQIAPN+, hoje, se nós temos o pouco de direito que temos, é porque vieram muitas mulheres trans e travestis lutando e até morrendo para a gente ter esse pouco de direito que a gente tem hoje. Então, às vezes, a ideia vem, a mensagem, mas de repente toma outro rumo, porque a gente tem que estar aberto, né, para o novo. E quando Lina pegou e falou de irmão, é isso aqui, eu entendi. É sobre. Eu já estava falando sobre minha avó, mas também é sobre honrar quem veio antes, no geral, no todo. Honrando as travestis que vieram antes, para que nós LGBT tivéssemos um pouco de direito, honrando a minha ancestral viva para mostrar o quanto ela fez e o que eu estou hoje representando, honrando a mão daquelas mulheres pretas que muitas vezes eu estive na casa delas me alimentando, porque na casa da minha mãe não tinha, na casa da minha avó não tinha, mas elas me deram a comida, me deram um teto para estar. Então, é muito sobre legado. Então, as mensagens sempre vêm. E necessariamente não é na hora, é com o processo mesmo, sabe? Mas a gente sempre pensa em uma ideia, em uma história, em uma mensagem, porque moda também é uma linguagem, né? A gente precisa impactar as pessoas, trazendo ali uma mensagem, sabe? A gente pode impactar as pessoas de várias formas. Se eu posso, através da moda, eu vou trazer uma mensagem sempre. Queria falar um pouquinho sobre sustentabilidade, porque a gente sabe que a indústria da moda é uma das que mais poluem. Pensando em sustentabilidade e no propósito, como é que você trabalha essa questão? Você faz parte dessa indústria, não tem como, né? É, não tem como. Mas, ainda assim, eu busco estar sendo o mais consciente possível. Tipo, eu busco sempre trabalhar com algodão, com material natural, sabe? Sempre busco algodão, sempre
busco o linho, sempre busco aí tá trazendo as cabaças. E a gente tem que entender que se a gente faz essa moda que tanto polui, o que é que a gente pode fazer para diminuir? Sempre na passarela eu busco estar colocando couro vegano. Eu tenho um couro que é extraído do cacto, de Uau! cacto. A gente sabe que há um longo caminho, mas o que a gente puder fazer para estar somando e contribuindo, sabe, acho que a gente consegue. Eu busco estar buscando sempre materiais sustentáveis, sabe, que pode se ressignificar. Eu gosto muito de trabalhar com blazers. E os meus blazers, eu uso muito a técnica de upcycling. Ah, Eu busco reciclagem, né? isso. Eu vou buscar blazers e trabalho em cima dele. Ou seja, aquele blazer que seria descartado, que não teria alguma utilidade, enfim, ou que a vida útil dele ia encurtar, eu ressignifico ele. Eu trago a ele uma nova vida. Eu coloco búzios nele. Eu trago um valor para ele. Eu gosto muito de ressignificar as coisas e os objetos. Eu tenho objetos que quebro, eu não jogo fora, eu simplesmente venho e vou fazendo a técnica de kintsugi, que é uma técnica chinesa que eles vão pegando e vão pregando de novo aquela mesma peça, dando um outro sentido para a peça. Vai ficar marcado, vai ficar com as marcas ali de o quebrado, mas, gente, a marca do tempo é a gente aprender a ressignificar as coisas, ressignificar o que a gente tem, o que a gente veste, o que a gente usa. E isso também é pensar em sustentabilidade. Se quebrei uma xícara, eu não vou jogar fora. Eu posso colar aqui e transformar ela em objeto de decoração? Posso. Eu vou estar diminuindo aí a poluição, vou estar diminuindo a quantidade de lixo, a quantidade de resíduos. E a gente precisa pensar também nesse lugar, nesse meio ambiente, quem vai vir depois, como é que vai encontrar. E falando em moda, a gente precisa se conscientizar mais a estar usando materiais que consigam ser recicláveis e reutilizáveis. E eu busco isso, ou tento buscar isso. Você acha que a mídia e até o público em geral ainda diferencia muito um estilista, um criador negro de um branco? Ou seja, a mídia também dá mais visibilidade a essa cultura europeia, já pensando na quantidade de modelos, na quantidade de revistas que a gente tem, na estética dessa revista, nas marcas que ela trabalha. Você sente muita dificuldade em ter uma vitrine para o seu trabalho, por ser um estilista, um designer quilombola, que trabalha na ancestralidade da moda? Eu sinto que dificuldade existe. Sabe, se a gente for olhar os veículos de comunicação, quem é que está lá no lugar de poder? A gente não tem pessoas pretas no lugar de poder dessas grandes mídias, dessas grandes revistas, desses grandes veículos de comunicação. Até aí, ok. Mas a partir do momento que a gente não tem apoio da nossa própria comunidade, eu acho que a coisa já começa a ficar feia, sabe? E não é só para o Di, é para tantas outros criadores, mas eu sinto ainda que, ainda sendo mídias pretas, ainda fala-se muito de pessoas brancas, e quando fala sobre pessoas pretas é mais no lugar de dor. Eu acho que as mídias, até as pretas e as não pretas, estão mais preocupadas em falar sobre o racismo que sofremos ou esse nosso lugar de vulnerabilidade a falar de nossas conquistas. Falando sobre minha ida a Moçambique, eu sou o primeiro design quilombola, então, a estar desfilando no continente africano. Isso é muito potente, isso é muito forte, sabe? E a pergunta é: quantas mídias falaram sobre? E isso é a gente pensar, se as mídias falarem, aonde chegaria?
falassem, aonde chegaria essa mensagem? A gente não chegaria mais nos morros, nas vielas, nas favelas, nos quilombos, nas periferias? A gente chegaria, mas não falam, mas querem falar, sabe, de um deslize que a gente deu. Eu acho que a gente fala muito em aquilombamento, mas a gente esquece também de não seria passar pano, mas muitas vezes quando a gente comete um deslize, gente, é um linchamento virtual, sobretudo de pessoas pretas também, que chega a ser assustador. Aí eu fico perguntando onde está o nós por nós? Quando a gente não chama para conversar e de repente a gente está lá linchando virtualmente. Eu falo isso por algo recente que aconteceu. Então, é bem nesse lugar também. Eu recebo várias mensagens de meninos e meninas pretas, de mulheres, mães, falando o quanto a minha moda foi representativa, o quanto a minha ida a Moçambique foi representativa, sobretudo para nós pretos. Mas e quantas mídias falam sobre? André De Luca, ator André De Luca, que é um influencer, que ele pegou e fez um vídeo questionando isso. Por que as mídias não estão falando sobre você, Di? Talvez porque eu não me coloco como marionete delas. Eu acho que é basicamente isso, sabe? Quando a gente sabe quem a gente é, ninguém vai dizer o que eu devo ou o que eu não devo fazer. É isso. Eu não acesso, não estou em todos os lugares, eu não acesso todos os lugares. Talvez por isso, porque eu não sou a pessoa que vão falar e eu vou, tá bom então. Até porque, gente, de onde eu venho, se eu não falar, eu vou ser esquecido. De onde eu venho, se eu não tivesse tido a coragem de sair de casa com 12 anos de idade por causa de uma violência que eu sofri do meu tio homofóbico, hoje eu não estaria vivo ou talvez teria virado estatística já. Enfim, e tem várias questões que me incomoda, sobretudo várias mídias falarem sobre pretos no topo e favela venceu. Gente, ninguém venceu e ninguém está no topo, enquanto milhares estarem à margem. Então, parem de coisas de favela, venceu o preto no topo. Como prova disso, a gente viu algo bem recente. Infelizmente. A gente precisa se atentar também a falar de coisas boas, de conquistas, para a gente estar ali tocando em jovens, em meninos, em meninas, para eles pensarem que existem possibilidades e perspectivas sim. Porque assim como tem Roberta, tem Di, tem Luiz, Apartamento 03, tem Isa Silva, tem Mônica Sampaio, tem Cíntia Faustino, tem o Will Perifa, que são pessoas que precisam ser vistas e conhecidas para que esses jovens pretos e pretas consigam se ver representados e pensar, sim, eu posso também burlar o sistema. Vamos hackear. Vamos hackear o sistema. É isso, a gente precisa que conte nossas conquistas, não nossas derrotas. Porque é isso, todos já querem. É isso. Di Moraes, obrigada. Foi Eu um que prazer agradeço. receber você aqui no 3P. Obrigado, eu que agradeço. Um beijo para você Beijo, e bom obrigado, desfile. Roberto. Obrigado, breve novidade. Opa. É isso. Esse foi mais um Papo de Preta Progressista, conversando sobre um assunto que eu adoro, que é sobre moda. Moda não é estar na moda. Moda é você estar bem e confortável com você, passando o seu recado. Isso é muito importante. Muito obrigada pela sua companhia, você que esteve conosco na Cultine TV, na TV Quirimurê e também pelo canal A Voz Trabalhadora. Na semana que vem tem mais Papo de Preta Progressista e eu espero por você.